Bom dia pessoal, nós vamos trabalhar hoje com Bootstrap, é um outro framework muito bacana que vai nos ajudar a desenvolver os projetos em HTML com uma velocidade um pouco maior. Tá? Então, se você quiser agilizar um pouco o processo de desenvolvimento dos seus projetos e deixar de uma forma mais elegante, você pode utilizar o Materialize, como a gente já falou na última aula, ou pode utilizar o Bootstrap, como nós vamos falar na aula de hoje. Tá? Então, são duas ferramentas muito interessantes que vocês podem utilizar, vale a pena. E aí você decide como é que você quer desenvolver. Se você quer desenvolver só utilizando HTML com CSS e JavaScript puro, ou se você pretende utilizar algum framework, como por exemplo o Bootstrap ou Materialize CSS. Tá? Então são duas opções aqui que eu estou dando para vocês, e aí vocês escolhem o que é melhor para trabalhar. Bom, então vamos começar aqui. Eu vou fechar algumas coisas que estão abertas aqui de outros projetos e vamos para o nosso, que é o que nos interessa, que é entender como funciona esse framework. Tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e aí a gente vai gravando a tela, fica mais fácil para trabalhar. Esse é um projeto de muita turma. Pronto, vamos lá. Vamos abrir aqui o VS Code primeiro, né? Deixar ele já prontinho. Carregando aqui, vou lá no menor arquivo, vou dar um close folder aqui para fechar esse projeto anterior. Legal, tá aqui o meu VS Code. A gente vai dar uma olhada lá no Bootstrap, lá no site do Bootstrap e falar um pouquinho mais sobre ele e começar a utilizá-lo, tá? Vou abrir aqui o navegador. Get Bootstrap. Temos aqui a primeira opção, Bootstrap, the most popular HTML, CSS and JavaScript library. Tá aqui. Então, logo de cara, a gente já tem uma informação do Bootstrap que é construa rápido, né, de uma forma rápida, e construa sites responsivos com Bootstrap. Então a gente já tem logo de cara essas informações aqui que são bem interessantes para nós, que é desenvolvimento rápido, né? Desenvolvimento do projeto já responsivo, já ajustado a todas as telas que a gente possa trabalhar, né? Usando aí uma biblioteca chamada Bootstrap. O Bootstrap ele foi desenvolvido pelo Twitter e o pensamento do Bootstrap é usar o mobile first, ou seja, há um pensamento de se você desenvolver o projeto pensando numa tela de mobile e depois esse projeto ele vai se ajustar nas outras telas. Então por isso que a ideia é o desenvolvimento do mobile first, que é logo o texto que a gente tem abaixo. Ó, tá vendo? Um design rápido e customizado responsivo para mobile, para sites mobile, com Bootstrap. Então a gente desenvolve esse projeto usando Bootstrap. Tá? Ele é o framework, a biblioteca mais utilizada, mais popular na web, né? O front-end mais utilizado. Ele tem recursos de SAS, né? Para processar os projetos em CSS. É um pré-processamento de CSS, tá? Muito legal de se utilizar, muito fácil de se usar. É responsivo, né? Tem um sistema de grade que ajuda a ajustar os elementos em tela. E ele tem um componente ali de JavaScript muito poderoso. Então esse cara aqui vai nos ajudar a desenvolver os projetos muito rapidamente. E tem muitos websites aí, muitos projetos grandes que utilizam Bootstrap para chegar no resultado legal, bacana, né? O próprio WordPress utiliza uma versão de Bootstrap customizada para eles, né? Então é muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no Get Started, que é como eu começo o meu projeto usando Bootstrap. Aqui embaixo está dizendo qual é a versão atual, ó. Versão corrente é a 4.5. Vamos ver aqui. Então está aqui, a gente tem uma introdução, né, do framework, mais popular, responsivo e tal. Aqui embaixo ele tem um Quick Start, como é que você começa a desenvolver o seu projeto. Então ele já está me dizendo aqui, ó, copie e cole o estilo CSS dentro do link, dentro do seu header, antes
né, dos estilos de CSS antes dos seus próprios estilos de CSS. Então você copia isso aqui, cola e já começa a utilizar o CSS do Bootstrap. Embaixo a gente tem o JS, o JavaScript, que deve ser utilizado dentro das suas páginas. Então, mais uma vez, tem uma orientação aqui embaixo onde você deve colocar essas estruturas de JavaScript. Então, isso aqui é muito importante porque ele fala exatamente onde você tem que colocar o JavaScript. Ó, tá? Então, place the following script. Então, você tem que colocar ali dentro dessa área de script, near end of your page, ou seja, próximo do fim da sua página. E aqui ele está me dizendo, ó, antes do fechamento, before the closing body, ou seja, antes do fechamento do corpo, antes do fechamento da tag. Então é lá no finalzinho, antes de fechar a tag body. E aí você coloca esses códigos que estão aqui embaixo, que são as chamadas das bibliotecas, tanto de jQuery como de Bootstrap, que vem online, tá? Então é legal, bem fácil de utilizar. Ele já está te dizendo aqui logo de cara na introdução como é que usa esse cara, né? Embaixo a gente tem aqui um template para você começar a trabalhar. Então ele te dá uma sugestão de template. Fala, olha, de repente você não sabe como criar um HTML básico, então tá aqui o template de como você deve colocar as coisas, olha lá. Então o CSS do Bootstrap, onde ele deve ficar, pode ser depois do title, não tem problema, tá? Mas aqui ele está colocando antes do title. Embaixo aqui, ó, a parte dos scripts, ó, é sempre no final do arquivo, antes do fechamento do body, tá? Então tá aqui a posição dos elementos, como eles devem ficar, tá bom? Então aqui embaixo ele está falando um pouquinho mais da meta de responsividade, né, que é essa viewport, que ela deve existir. A viewport, ela sempre olha para o dispositivo que está abrindo o seu conteúdo, a página, né? Embaixo a gente tem um box sizing. O box sizing é sempre content box, mas aí você pode mudar depois se quiser, mas precisa conhecer bem para fazer esse tipo de alteração, tá? E mais algumas informações da comunidade e tal, onde você pode seguir o Bootstrap e acompanhar também alguns projetos. Aqui do lado esquerdo a gente tem a documentação com os elementos que você pode alterar e colocar na sua página usando o Bootstrap. Então, por exemplo, aqui, ó, componentes. Componentes é um elemento muito interessante que ele vai te mostrar quais são os itens que você pode utilizar na sua página usando o Bootstrap. Então a gente tem, para começar aqui logo de cara, eu gosto de mostrar os botões, porque é um elemento gráfico bem fácil de se visualizar, né? Então tá aqui, ó, buttons. Então, use Bootstrap Custom Buttons, então, são formatos customizados de botão, né? E aí a gente tem aqui, ó, os botõezinhos um do lado do outro, e embaixo ele mostra como esses botões são construídos e como é que eles chegam nessas cores. Então a primeira cor é o BTN Primary, BTN Secondary, né? Então ele vai colocando aqui, ó, Success, Danger. Então esses elementos que estão aqui, Primary, Secondary, Success, Danger, diz quais são as cores desses elementos, tá? Bom, mais à esquerda aqui a gente tem botões de grupos, então tem botão de rádio, né? Tem botões aqui que são agrupadinhos aqui também. Os cards que são legais, né? Embora eu goste bastante dos cards do Materialize, mas os cards também do Bootstrap são bacanas. Então você vai descendo a barra de rolagem, ó, você vai ver vários tipos de card para serem utilizados. Tem os cards colunares também, que está mais para baixo, acho que são legais, vale a pena a gente dar uma conferida. Descer um pouquinho mais, vou baixar um pouquinho do zoom para a gente visualizar isso um pouquinho melhor. Ó, então eu tenho um card aqui colunar, então eu tenho esse card com 3 colunas, mais para baixo eu tenho um card também com 3 colunas e rodapé, e aqui eu tenho um card mais separadinho, né, que ele chama de deck. É legal também esse card, caso você esteja pensando em fazer um projeto com imagens e colunas e tal, fica bem bacana. Mais abaixo aqui eu tenho um card também com rodapé de informação, então é legal, vale a pena. Aqui no Bootstrap a gente tem um tipo de carrossel diferente do carrossel do Materialize. Esse é um carrossel de painel, ele é maior, ele é grandão. Então, ó, tem um slide aqui, deixa eu tirar o mouse ali de cima para ele virar. Vou trocar para o segundo. Aí troca para o terceiro e assim vai. Aqui já tem as setinhas para fazer a troca, é um outro modelo. E embaixo tem as setas com os indicators, que estão aqui embaixo no rodapé. Fica bem legal.
ele mostra o exemplo sempre com 3, mas você pode colocar com 2, com 4, com 5, com 10, quantos elementos você quiser. Basta saber ajustar aqui os indicators e a quantidade de slides. É bem tranquilo de fazer isso, é bem fácil. Tá? E aqui a gente tem com captions, com informações relacionadas a cada um desses elementos. Né? Então eu troco aqui, ó, aí vai o textinho aqui embaixo junto, acompanhando. Bom, Collapse também é bem bacana. A gente tem umas caixinhas aqui que vão abrir, ó. Tá? Então, ali uma pequena explicação, um texto, alguma coisa nesse sentido é legal. Drop downs para menu. Vale a pena também, é bem legal. O que mais? Forms, formulários. Formulários não é tão assim extraordinário, né? Formulário é uma coisa mais simplesinha, mas fica legal. A formatação aqui que você acaba usando indiretamente do Bootstrap faz com que o projeto fique bonito. Né? Então tem umas opções aqui. Ok. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de legal. O navbar. Então a gente tem a barra de navegação, navbar. O navbar, ele tem algumas especificações aqui em cima, então, na verdade não só o navbar, né? Qualquer componente que você acesse aqui do lado esquerdo, ele vai te mostrar esse how it works, né? Como isso funciona, como é que isso aqui funciona, como é que essa barra funciona, né? Então ele está dizendo aqui que o nosso navbar, ele requer sempre essa classe .navbar, e você pode configurar essa barra com o expand, com a expansão da barra. Então a gente tem SM, MD, LG, XL, que são os tamanhos da barra, o tamanho que a barra pode ocupar. Então a SM é de small, é pequena, uma barrinha pequena, então ela tem uma expansão pequena. MD é de middle, então uma expansão média. LG é de expansão large e XL é de extra large, então ela vai ficar bem grande a barra aqui. Então tem outras informações também em relação, inclusive a cor, ó, né? Então From Responsive Collapse and Color Schema, então você tem as cores aqui que você pode aplicar na barra. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Tá? Então essas são as cores, ó. Tá? Esquema de cores. Então tem aqui as informações de combinação de cor. Então aqui Background Color Utility. Então sempre que eu for utilizar a cor, eu posso utilizar com esse BG alguma coisa. Navlight para as letras, né, e cores e assim vai. Então tem algumas opções aqui, ó. Tá? Então a primeira barra de navegação ela está com BG Dark, que é essa barra aqui em cima. A segunda barra de navegação ela está com BG Primary, que é essa cor aqui embaixo. A terceira barra de navegação ela está com a cor BG Color, com alguma cor qualquer que eu escolhi, e Light para o texto. Tá? Se eu colocar Dark aqui, ó, ao invés de Light, a letra fica clara. Então, quer dizer, você pode escolher como é que você quer que a formatação seja feita, seja aplicada. Tá? Então, você pode utilizar os padrões do próprio Bootstrap, ou você pode fazer a modificação que considerar melhor. Tá? Então, eu quero uma cor de fundo roxa. Não tem aqui, né, nas especificações padrões do Bootstrap, não tem essa cor roxa, mas você pode ir lá e fazer um style, fazer uma formatação inline, um estilo em linha, e aí você aplica a cor que quer, e aí tem a cor da letra aqui também ao lado. Tá? Então é bem bacana, dá para utilizar, fica super legal, você consegue formatar numa boa. Então essa aqui é a especificação de cor, Color Schema. Então aqui na esquerda, aqui voltando lá nos componentes, a gente tem ali o How It Works, e descendo um pouco mais, a gente tem mais informações sobre o que é suportado dentro dessa barra de navegação. Então tem a brand, que é a marca, que eu posso colocar aqui, tá vendo? Esse navbar aqui embaixo é a brand, posso colocar um logo aqui, posso colocar um texto, alguma outra coisa qualquer, né? Tem outras especificações, inclusive o formulário está aqui também. Tá? E aí a gente olhando a barra aqui embaixo, ó, essa é a barra de navegação. Deixa eu baixar um pouquinho do zoom. Ó, começa aqui no navbar, eu tenho o home, link, tem um drop down, posso escolher aqui a opção, disable. Tem uma caixinha de busca, ela não busca nada, é apenas uma demonstração, mas se de repente você tem um sistema de busca que vai acessar um banco de dados, trazer os dados do banco e tal, também dá para utilizar. E para usar essa barra inteira, eu tenho todo esse código que foi criado. Tá? Então a estrutura está pronta, é só a gente copiar e colar e jogar em outro lugar. Tem outras opções aqui de navbar, só descer a barra de rolagem, a gente vai ver muitas outras opções. E aí vai de cada um, do que quer desenvolver, do que quer criar, né, onde é que quer botar a barra e tal. Bom, barra de navegação é uma coisa muito legal, vale a pena
dá uma olhada, a gente vai utilizar isso hoje, vamos ver como é que funciona. Tem um outro cara aqui também que é legal, que eu não comentei. Professor, Oi. Pode falar. tem alguma coisa do tipo, fazer login, essas coisas? Então, fazer login é formulário, né? Então você vem aqui em Forms e você tem aqui o formulário que você pode utilizar para fazer login, ó, e-mail e password, tá vendo? Então esse aqui você pode usar. Tá bom. Só que a codificação para acessar um sistema de login, para acessar um ambiente fechado, aí você vai ter que fazer tudo com uma linguagem de acesso a banco de dados. Pode fazer com Java, pode fazer com PHP, entendeu? Banco de dados vocês já estão aprendendo, então? Então, legal. Então aí eu acho que é uma MySQL. Dá para fazer uma brincadeira de fazer o sistema de login com uma MySQL. E que não é nada difícil, sim. PHP é uma linguagem super simples, tá? E é legal. E é legal de se utilizar. Por aí. Beleza. Tá? Que mais? Tem o modal aqui. O modal é legal. O modal, ele é uma janela que se abre à parte. E aqui no Bootstrap ele tem alguns modelos de modal que são legais para ser utilizados. Então vamos lá. Primeiro modelo tem aqui, ó, um Live Demo. Então a gente vai testar. Vou dar um Launch Demo Modal. Tá vendo? Esse é um modelo de modal. Descendo um pouco mais tem outro modelo. Aqui. Descendo um pouco mais tem outro modelo. Esse aqui já é com scrolling, né? Então ele é com barra de rolagem. Olha lá. Tá? Então ele faz uma rolagem ali. E depois tem um outro, é uma barra de rolagem interna. Aí, bem legal isso aqui também. Aí a gente tem um outro aqui, um vertical centralizado, também no meio da tela. Aí um mais comprido centralizado também, bem legal. Essa é uma opção interessante para imagem, então de repente você não quer mostrar texto, mas quer mostrar uma imagem, pode utilizar esse modal para imagem. Eu uso isso aqui também para imagem nos meus projetos, ou quando eu quero fazer alguma coisa relacionada a formulário, por exemplo, às vezes eu quero fazer um formulário diferentão, aí eu boto esse cara aqui para ser elemento de formulário. Legal, dá para brincar bastante modelos de modal, aqui é com formulário, fica bem legal. O cara preenche, envia e tal. E aí vai. Bom, modelo de modal não falo, então várias opções aqui. Tem um extra large modal, bem comprido. Bom, o que mais aqui que é legal? Deixa eu ver. Progress bar também é bem interessante. Aí para fazer o processo de carregamento. É legal, vale a pena. O que mais? Eu acho que eu já mostrei tudo o que eu queria. Bom, tem um elemento aqui que eu ainda não mostrei, que são os ícones. Quando você estiver procurando alguma coisa no Bootstrap que você não lembra de onde é que está, você vem aqui em cima no Search e escreve. Então, por exemplo, icons. Então, icons, vou dar um clique aqui. Legal. E aí ele vai me mostrar os ícones que eu posso utilizar no meu projeto. Tá? Então, eu tenho essas possibilidades aqui de utilização de ícones. Então tem o do Font Awesome, tem o do Feather e tem o do Actions, que é para utilização dos ícones. Vou abrir aqui do Font Awesome, que é muito legal. Vou fechar isso aqui. Pronto. Legal. No Font Awesome, eu vou vir aqui nos Icons e a gente vai ver os ícones que estão disponíveis, free, é claro, né, porque a gente tem a opção paga, mas free, estão disponíveis para serem utilizados em sites, tá? Então a gente tem aqui, ó, vários ícones que você pode utilizar nos seus projetos. É muito legal, a gente usa bastante isso, muitos ícones, principalmente em app, em aplicativo a gente usa bastante. Com a turma da tarde a gente trabalha com React para fazer projetos de aplicativos. A gente está fazendo aplicativo com a turma da tarde e a gente usa bastante icons para dizer onde é cada elemento, né? Então, onde é página, onde é conteúdo, enfim, fica bem bacana. Bom, então é isso aqui. Vamos começar a criar então o nosso projeto utilizando o Bootstrap para a gente entender como é que funciona esse cara, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse layout
construindo uma navbar lá no topo, assim como está aqui no Bootstrap, bem lá em cima, bem lá no topo, e vou fazer o seguinte, vou colocar um carrossel embaixo, vou fazer algumas alterações aqui, tá? Antes de eu começar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no layout também, que vale a pena a gente comentar. O layout do Bootstrap, ele tem um sistema de grade, tá? Que é importante a gente entender. Vamos ver aqui o sistema de grid do Bootstrap. O sistema de grid do Bootstrap é muito parecido com o do Materialize. Ele é dividido em 12, ó, tá? Grid Options. Então, o número de colunas são sempre 12. Então, a nossa tela ela é dividida sempre em 12 colunas. Então, por exemplo, eu tenho lá um conteúdo numa página que eu quero exibir de uma ponta a outra da página 100% da tela, eu vou utilizar com a quantidade de colunas 12. Se eu estou pensando em fazer, por exemplo, um projeto, um website que tem 2 colunas, aí eu vou utilizar aqui o número de colunas como 6. Como a gente fez lá com o Materialize, é bem parecido, tá? Então é só para a gente ter uma ideia, ó, tá vendo? Ó? Número de colunas, então uma de 2. Aqui está dividindo o site em 2 colunas. Então a gente vai ver que essa divisão ela pode ser automática, como está aqui, ó, div container row, e aí eu tenho col e col, ou você pode também dizer o valor que você quer para cada coluna. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, vamos ver se ele vai mostrar. Aqui, ó. Tá? Então, div class col 6, eu estou falando que eu vou ocupar um espaço de 6 grids, né, de um total de 12. Então a gente tem 12 grids, ou seja, a minha tela é dividida em 12 pedacinhos e eu estou dizendo aqui que eu estou usando 6. Olha esse projeto aqui que legal. 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3. Lá em cima também, ó, 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3. Então aqui, olha como é que está dividida essa primeira linha. Esse lado esquerdo tem um pedacinho pequeno, o lado do meio, né, a parte do meio na verdade está maior e o lado direito está um pouquinho menor. Então essa parte do meio, o cara disse aqui, ó, col 6, ou seja, está ocupando 6 colunas. Sobraram quantas colunas para cada lado? Então se eu estou falando de 12 e eu já estou ocupando 6 aqui, significa que essa da esquerda está ocupando 3 e essa da direita está ocupando 3. Então 3 das pontas, então 3 aqui do lado esquerdo, com mais 3 do lado direito dá 6, com mais 6 no meio dá 12. Tá? Então está bem divididinho aqui. É uma forma da gente pensar as divisões no Bootstrap. Então, eu tenho vários elementos aqui que mostram como eu devo separar, como é que eu devo dividir a minha tela. E fica muito legal, dependendo do layout, o que você está imaginando, fazer um layout bem diferente, sair um pouquinho do padrão de projetos que fica tudo quadradinho e tal, né? Então dá para fazer umas coisas bem legais mesmo. Esse item que eu peguei é o item que está aqui, ó, Grid System, que é o sistema de grid do Bootstrap, tá? Sempre lembrando que o sistema de grid ele trabalha com 12 elementos, tá? São 12 pedaços na tela, são 12 grids, são 12 fatias. E aí você vai ajustando de acordo com o que você precisa, tá? Vou de novo aqui no layout. Legal. No layout, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente tem 2 elementos, aliás, 2 não, a gente tem alguns elementos que nos ajudam a entender como é que o layout se organiza na tela. Então, quando a gente cria uma página utilizando o Bootstrap, eu tenho que ter em mente o sistema de ajuste de telas. Não é nada assim tão complicado, é só a gente usar. Então, é mais para a gente ter uma ideia de como funciona. Então, veja só, a gente tem um sistema chamado Container, tem um sistema Container SM, que é de Small, que é um container menor. A gente tem um Container MD, que é de Middle, um container LG, que é um container mais largo, a gente tem o XL e a gente tem o Fluid. Então, o Fluid, do container para o Fluid, tem uma diferença. Então, ó, no container, só container, quando eu estou numa tela muito grande, ele vai chegar a 1140. Quando eu estou num Fluid e eu estou numa tela muito grande, ele vai ocupar 100% da tela. Então eu tenho que pensar, quando eu for desenvolver o projeto, onde é que esse conteúdo vai ser visualizado, porque toda vez que eu uso o container Fluid, ele ajusta automaticamente ao tamanho da tela. Tá?
vamos dar uma olhada em como é que a gente usa esses caras aqui no nosso projeto. Deixa eu ver aqui uma mensagem. Ah, tá. Legal. Então, olha só. Como é que eu uso esses caras, né? Então, tem a opção aqui, ó, Only One. Eu uso div class container, ou eu posso utilizar div class container fluid. Ou eu posso utilizar os outros tamanhos, ó. Eu posso escolher como é que eu quero utilizar os outros tamanhos, tá? Então, vai muito aí do que você está desenvolvendo. Então, de repente, no teu projeto, você está pensando em fazer uma página que não vai ficar de uma ponta a outra, é uma página que vai ficar mais ajustadinha ao centro, vai ter umas laterais ali do lado direito e esquerdo para mostrar o background, para mostrar o fundo. Então, você pode manter ela mais ajustadinha ao centro. Aí você pode utilizar um small, né, que é um container menor. Você pode utilizar um middle, que já é um container médio, e ele vai se ajustando ali, vai ficar no centro da tela. Então, depende muito de como você vai utilizar, tá? E aí tem outras informações aqui abaixo sobre como é esse sistema de medidas. Bom, vamos testar esse sistema para a gente começar a entender e ver como é que usa esse cara. Então é nada complicado, tá? É super tranquilo de usar. É que ele tem bastante conteúdo, então às vezes pode parecer um pouco complicado, mas não é não. Vamos abrir aqui um menor arquivo, vou pegar aqui um new folder, deixa eu pegar aqui open folder, vou pegar aqui na área de trabalho, nova pasta, eu vou chamar esse aqui de nova cafeteria, pronto. Como eu já tenho imagens da cafeteria, eu vou utilizar esse cara aqui porque fica mais fácil, para não ter que ficar buscando fotografias na internet, tá? Bom, tá aqui. Então o que eu vou fazer? Logo de cara eu vou criar uma página, vou dar um botão direito, new file, eu vou fazer aqui uma index.html, pronto, tá lá. Como é que eu faço então para começar a utilizar o Bootstrap no meu projeto? Primeira coisa, eu tenho que montar, né, a minha página HTML. Eu vou chamar o snippet de HTML5 aqui. Pronto, tá lá. E aqui eu vou começar a chamar os elementos. Deixa eu trocar isso aqui para PTBR, vira e mexe eu esqueço. Vou começar a chamar os elementos do Bootstrap para utilizar aqui no meu projeto. Então, como é que eu faço? Eu vou lá no Bootstrap, vou entrar aqui na Home de novo, só para você ver como é que a gente faz. Bootstrap, posso ir direto em documentação aqui em cima, Documentation, ou eu posso vir pelo Get Started, tanto faz, tá? Então, vou entrar aqui pelo Get Started. Legal. E aí, o que eu tenho aqui? Como é que eu utilizo, né? Então, eu vou pegar esse link de CSS para levar lá para o meu projeto. Eu posso fazer assim, eu posso selecionar esse link, ou mais fácil ainda, eles disponibilizaram um botão de cópia. Eu clico aqui, ele copia, pronto, tá tudo certo. Aí eu venho aqui no meu projeto e vou colocar, lá no exemplo ele colocou antes do title. Pode ser antes do title, pode ser depois do title, não tem problema. Desde que seja no head, não tem problema, tá? Então já está aqui o link que eu acabei de colar lá do Bootstrap. O que mais? Eu tenho também que levar o elemento de JavaScript. Então eu já vou pegar esse cara aqui, ó. Posso selecionar esses três aqui, ou simplesmente eu venho do lado direito e clico no botão Copy. Ó, cliquei, copiou, tá ótimo. Na orientação dele, como a gente já havia visto, eu tenho que colocar ele aqui embaixo antes do fechamento do body. Então eu vou colar, pronto, já colei, ele já está aqui, tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia se ele realmente está formatando ou não, eu vou colocar um H1, ó, tá? Teste, vou salvar, já salvei, tá aqui bonitinho, ó, toda a codificação tá aí, e a gente vai testar isso no navegador para ver se esse teste está com uma fonte diferente. O que acontece? A fonte do H1, por padrão, é aquela Times New Roman, mas quando eu coloco a formatação do Bootstrap, ele troca a fonte, não vai ser mais a Times New Roman. Vamos ver aqui, ó, botão direito no Index, Reveal in File Explorer, vou abrir aqui no Chrome, deixa eu habilitar aqui para ele sempre abrir no Chrome, pronto, tá aí, tá vendo? A fonte já está diferente. Outra coisa, ó, ele está colado, ele está lá no canto da tela, tá? Eu vou tirar o CSS do Bootstrap para a gente ver
como é que é? Vou tirar aqui o link, recortei Ctrl X, vou salvar, vamos visualizar. Olha lá, tá vendo? Ó, sem o CSS do Bootstrap ele fica assim. Com o CSS do Bootstrap, vou salvar aqui de novo. Aí ele já formatou. Então ele já está pegando ali o CSS do Bootstrap para nós, tá? Vamos ver agora uma questão do container, que a gente estava comentando agora há pouco em relação ao container, aqui não, ao container fluid ou ao usar o container normal, né? Vou pegar aqui, ó, layout, aí à direita tem aqui os containers, então tem o div class container e div class container fluid. Vamos ver ali a diferença de tamanho quando eu uso um, quando eu uso o outro, tá? Tem uma diferença mesmo de tamanho, e eu vou envolver esse cara aqui, ó, div sustenido container. Aliás, sustenido não, ponto container, porque ele é uma classe. Aí, vou tabular, pronto, e vou jogar esse H1 dentro do container. Legal. Então agora o que eu vou fazer? Vou salvar e a gente vai visualizar o que vai acontecer com o nosso arquivo, tá? Vamos lá. Olha só. Tá normal, eu não dei F5 ainda, eu vou dar um F5, atualizei, olha o que aconteceu. Então, onde é que está o meu container? O meu container está aqui, ó, ele está começando aqui. Tá? Então, quando eu uso esse div class container, eu estou falando de um website, de um projeto mais ajustado aqui no centro, tá? Mais alinhadinho no centro aqui. Deixa eu colocar aqui o inspecionar para a gente visualizar isso aqui melhor com os parâmetros de exibição do navegador. Deixa eu tirar aqui da responsividade, reduzir aqui um pouquinho, vamos pegar aqui por elementos. Olha aqui, ó, tá? Só de eu passar o ponteiro do mouse, ó, olha lá. Então o que ele está me dizendo ali, ó? Olha essa parte azul, é onde vai ficar meu site. Então, se eu quero um site ajustado assim dessa maneira até o final, eu posso utilizar então essa div com essa div container, que fica muito legal, dependendo do projeto que você está desenvolvendo. Essas laterais que ficam aqui do lado direito, ali antes de teste, que está em branco, e depois de teste, que está ali do lado direito em branco também, poderia ser um background, poderia colocar uma imagem de fundo ali e ficar uma imagem de fundo parada, e meu site inteiro ali no meio. Então, cara, depende do que você quer construir, você faz vários projetos bem legais, projetos bem diferentes. Então é sempre assim, é sempre a gente pensando no que vai construir. Então esse aí é o container. Legal, só que eu tenho também uma outra opção lá no Bootstrap, que é o container fluid. Tá? Que aí eu vou ter, ó, pegando a largura inteira da viewport, né? Então a gente vai pegar aqui um espaço muito maior da viewport. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então ao invés de container, vamos colocar um tracinho, fluid, salvar. Vamos visualizar agora com o container fluid, ó. Vou dar um F5, olha lá. Container fluid, ó, ele vai até o finalzinho lá, de uma ponta a outra. Tá? Então, deixa eu tirar aqui a responsividade. Vou tirar esse painel aqui, vou jogar esse painel embaixo. Aqui. Pronto, melhor. Ó, tá? Então ele vai de uma ponta a outra, lá embaixo, de ponta a ponta. Então é uma ideia de layout maior, ocupando muito mais espaço e tal, né? E aí vai de você, do que você está construindo. Vale a pena também a gente pensar no que está construindo. Vou colocar aqui o container SM, que é o container small, e aí vamos dar uma olhada nele também, né? Ó, container small, ele é menorzinho aqui também, né? Mais ajustadinho, tá? Então a gente tem um container MD, que é um container middle, né? Aquele container mediano. Tá? Não mudou quase nada, na verdade. Ok. O que muda realmente é mais do container para o container fluid. Aí os dois mudam bastante. Legal? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o container fluid. Aí, vou deixar o container fluid nessa posição. Só atualizar aqui. Pronto. Tá ali. Esse container fluid, ele faz com que a minha tela, né, minha área fique ajustada dessa maneira, tá? Mas eu quero colocar alguns componentes diferentes aqui do Bootstrap para poder utilizar, que eu acho que são bem bacanas. Um dos primeiros componentes aqui que eu vou usar,
E, cara, se você quiser me interromper a qualquer momento, fica à vontade, tá? Não tem problema não. Então, um dos componentes que eu vou utilizar aqui, ó, vou vir aqui do lado esquerdo, Components, vai ser a barra de navegação, o Navbar, que é muito legal, e a gente customiza esse Navbar para deixar de acordo com o projeto que a gente precisa. Tá? Então, vou descer um pouquinho aqui, vou pegar aqui, ó, Navbar. Para começar, então, eu vou descer um pouco mais e eu vou escolher essa barra de navegação aqui, a primeira. Eu vou tirar algumas coisas só para você ver como é que a gente faz, para a galera ver também como é que a gente faz para customizar isso aqui, colocar outros elementos que você deseja, tá? Então, esse Navbar, ó, ele tem esse tamanho, ele é enorme, ele é bem grande porque tem bastante conteúdo aqui. Tem coisas aqui que eu vou tirar, mas aqui tem bastante conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de selecionar tudo isso aqui e copiar, tem um botãozinho aqui do lado, ó, Copy. Eu clico nele e já está copiado, está mais fácil. O que eu vou fazer agora? A gente vai vir aqui no nosso Visual Studio Code e eu vou colocar ele lá em cima, lá no topo, no body. Tem que fazer um comentário aqui, porque na hora de fazer o seu projeto, para não ficar muito bagunçado, porque como vem muita div, vem muito P, vem muitos elementos aqui dentro, a gente faz comentários. Eu gosto de fazer comentário quando estou usando o Bootstrap assim, para ficar bem fácil de enxergar onde começa uma coisa e onde termina a outra, tá? Então, ó, início da barra de navegação. E aí coloco aqui e depois embaixo faço a mesma coisa, assim, fim da barra de navegação. Isso ajuda demais a gente a se encontrar no código. Então veja só, eu vou colar aqui a barra de navegação e olha o tamanho dela, ó. Ela é enorme. Então se você não tiver esse cuidado aqui de saber onde é que está a barra, onde é que termina a barra, cara, vai ficar difícil de você encontrar erro, organizar as coisas, né? Fica meio bagunçado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer alguns ajustes, mas antes eu vou salvar para visualizar, né? Ó, salvei. Vamos visualizar lá no navegador para ver como é que ficou essa barra de navegação na minha página. Vou dar um F5. Olha lá aqui em cima, ó. Coladinha no topo, bonitinha. Tá lá, né? Tá bem bacana aqui. Agora, tem algumas coisas que eu posso fazer nessa barra de navegação e que eu vou fazer. Primeira coisa é trocar esse texto, Navbar. Isso aqui é uma brand, é uma marca, então a gente vai tirar esse cara aqui. Poderia colocar o logo do nosso site, poderia colocar o nome de um projeto, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, né? Home, botão link, drop down tá legal, acho que eu vou manter ele com algumas outras coisas. Eu vou tirar o botão home, porque ele não tem efeito de over, ó, tá sem efeito de over. O botão link tá com efeito, ó. O disable tá desabilitado, né? Então um botão desabilitado para mim não serve para nada. E essa barra aqui também de search, eu não tenho nenhuma busca para fazer, então eu vou tirar essa barra aqui também de cima, tá? Então, como é que a gente faz aqui? Então vamos lá. Primeiro, a barra de navegação aqui com a marca, ó, o brand, está escrito Navbar. Toda vez que o cara clicar nesse Navbar, ele vai para index.html, sempre. E aí, eu vou colocar o nome do meu projeto aqui, eu vou chamar de cafeteria. Aí, salvei. Vamos visualizar para a gente ver onde é que está isso aqui. Ó, vou atualizar. Trocou, ó, cafeteria. Toda vez que eu clico, ele abre a index. Tá? Então, cliquei, ele vai abrir a index. Está maravilhoso, está funcionando. O que mais? Vamos descer um pouco mais e vamos começar a mexer nesses botões aqui. Então, por exemplo, o home, ó, ele está sem efeito de over. O link está, ó, passo o ponteiro do mouse e eu estou trocando ali, mas o home está sem efeito. Então, eu vou fazer o seguinte. No home, tá aqui. No home ele está sem link, eu vou colocar um link para ele, eu vou dizer aqui que vai ser a index.html. E o texto assim, home, tarana, 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 only current, tarana, tarana, e vai indo. Em cima tem um item que diz por que ele não tem efeito de over, que é isso aqui, ó, active. Se eu tirar esse active, ele vai ficar com efeito de over, ó. Vou apagar, salvei, vamos visualizar. Olha lá, ele ficou mais cinzinho ali, eu passo o ponteiro do mouse, ó, ele está com efeito agora de over. Então é isso que faz ele ficar com efeito de over, que é aquele termo active. Esse item aqui, que ele está me dizendo que essa página é uma página corrente, ou seja, uma página que eu estou visualizando nesse momento. Isso aqui eu também não preciso, eu vou tirar isso aqui.
jogar isso aqui fora. Vou salvar, pronto. Legal, atualizar aqui, beleza. Ó, tá bonitinho. Legal. Vou trocar esse texto aqui do lado, ao invés de link, eu vou colocar isso aqui como a história da cafeteria. Então eu vou trocar aqui, ó. Tirar esse href, vou colocar cafeteria, ou melhor, história. E aqui fora também, história. E eu posso acentuar aqui, história.html, senão não vai abrir a página. Legal. No drop-down, eu tenho alguns links no drop-down. Então vamos dar uma olhadinha nesse drop-down aqui, ó. Vamos lá, vou atualizar aqui primeiro. Não salvei, deixa eu salvar, pronto, atualizar. Agora sim, história. No drop-down eu quero fazer umas coisas diferentes aqui. Então, por exemplo, eu quero colocar cardápio aqui e quero colocar os itens do cardápio aqui no meu drop-down. Então vamos ver aqui o que a gente consegue fazer e deixar bem bacana. Vamos lá. Então aquele texto do drop-down que está sendo mostrado lá é esse aqui que está em branco, ó. Eu vou chamar isso aqui de cardápio. Ele não tem link, tá vendo? Ó? Mas se você tiver uma página chamada cardápio com todos os itens separadinhos do cardápio, pode utilizar, senão nem precisa. Como vai ter o menu suspenso, né? Nem precisa. Tá? Então já alterei ali o termo cardápio, vou salvar aqui e mostrar para ver onde é que fica. Ó, cardápio. E agora a gente vai fazer a alteração. Então, action não vai ser action. Aqui o cardápio vai ser cafés.html. Aí eu tenho que fazer uma página chamada cafés.html. Aqui eu vou escrever cafés. Embaixo aqui eu vou colocar salgados. Aqui do lado, another action, eu vou colocar salgados. Legal. Esse item aqui é muito bacana, chama-se Drop Down Divider. Ele é uma linha que ele coloca para separar. Ó, vamos colocar aqui para a gente visualizar. O Drop Down Divider é esse cara aqui, ó. Essa linha que está separando. Então, você pode fazer de repente um menuzinho com essa linha separando. Ó. Você fala assim, pô, legal, eu queria esse cara aqui separando a cada link, esse divider. Eu copio ele, ó, e coloco entre os links, ó. E aí quando eu for visualizar, o que vai acontecer é o seguinte: quando eu parar aqui no cardápio, olha lá, eu tenho as linhas separando, aí vai mesmo de cada um, né, o pensamento de cada um. Pô, legal, eu gosto assim da linha separando, ou eu não gosto, aí é só tirar, não tem problema, tá? Vou fazer mais um aqui, salgado já foi, vamos fazer aqui salgados.html, eu esqueci de colocar o .html, sempre minúsculo. Ah, eu seria uma das pessoas que deixaria isso daí, uma da hora. Fica legal, né? Deixar as coisas tudo certinho. Vamos colocar agora, salgados já foi, eu vou colocar bolos.html e something else in here, vamos colocar aqui bolos também. Legal, aí eu quero continuar, fazer mais um link aqui, eu vou pegar do divider e esse link aqui também, vou copiar, vou jogar para baixo, colei. Então depois de bolos eu tenho aqui bebidas, vou colocar como bebidas, acho que era sucos, mas de qualquer maneira vou colocar aqui bebidas. E aqui para baixo também bebidas. Salvei as alterações, visualizando. Vamos lá, a gente tem agora já com os itens, já com link aqui. Se eu clicar ele vai tentar abrir, é claro que não vai funcionar, a gente está buscando salgados, né? Mas já está funcionando. Agora esse botão aqui desabilitado, para mim não tem sentido ele estar aqui, então eu vou tirar esse botão desabilitado, que é esse item aqui, ó, tá? Ele, para mim, ele é inútil nesse momento, então eu jogo ele fora, tá? Tiro ele dali. Vou salvar as alterações, vamos visualizar. Legal. Aí eu quero colocar mais dois aqui, por exemplo, contato e localização. Como é que eu faço? Cara, tranquilo. Pega um dos links aqui que já foram feitos, por exemplo, home ou história. Eu vou pegar o história ali, que já foi feito. Cadê? Aqui, o história. Ó, LI até /LI. Só isso, de LI até /LI. Eu copio esse cara, Ctrl C. Vou descer aqui um pouquinho mais. Antes de fechar o UL, depois do /LI, eu colo esse cara que eu copiei. Pronto. Tá? Antes de fechar o L, eu colei LI até LI.
Eu vou trocar o link aqui, vou chamar de contato. E aqui no História, eu vou chamar de contato. Vou colar de novo mais um link, que eu quero fazer a localização agora, né? Vou colocar aqui a localização. E localização aqui. Legal. Salvar as alterações, então vamos ver agora como é que fica. Muito legal, ó, já está aqui os links, bonitinho, da hora. Agora, do lado direito, esses elementos aqui, eu não vou manter, porque, assim, para mim não faz sentido ter esse cara, porque eu não tenho um banco de dados para fazer busca, então, né, até para o site de uma cafeteria, por exemplo, não seria nem legal. Então eu vou arrancar isso aqui e vou jogar isso aqui fora. É um elemento de formulário, tá na barra de navegação mesmo, ele está aqui, ó, form, embaixo do UL. Vou pegar ele inteiro, de form até barra form, ó. Tá, então form até barra form, vou jogar fora e vou salvar. Beleza. Visualizar. Aí o cara foi embora, já era. Tá? Então agora tem uma coisa muito legal aqui que vale a pena a gente visualizar, que é o seguinte: esse menu, ele está full, ele está completo, ele está de uma ponta a outra. Mas se eu for visualizar ele, por exemplo, num celular, num iPhone, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, num iPhone, num smartphone qualquer, essa tela ela tem que ajustar. Tá? Então, vamos ver como ficaria isso. Legal? Então aqui embaixo, eu coloquei minha barra aqui embaixo para ficar mais fácil para visualizar. Eu vou dar um clique aqui para ele trocar de device, para a gente visualizar isso num smartphone. Ó. Aqui está como iPhone. Ó. Tá? Eu posso escolher qual vai ser o tipo de device que eu quero para ele poder me mostrar ali, né, como é que tá. Então é o seguinte, eu escolhi, olha o que aconteceu com o menu. Ele já recolheu para mim automaticamente, ó, já está aqui dentro. Ó. Então já está prontinho aqui a estrutura, tem o submenu aqui dos cafés, ó, que eu posso acessar a qualquer momento. Então, o que o Bootstrap sempre fala é o seguinte: quando você vai construir, ele já constrói de forma responsiva. Quando você vai visualizar o conteúdo também já está de forma responsiva. Então está tudo ajustado, está tudo certinho, eu não preciso me preocupar com o ajuste dele. Poxa, mas será que ele está do tamanho correto? Será que ele está do tamanho ideal? Né? Pô, quero ver aqui num tablet, no iPad, aqui, no iPad Pro. Ó, no tablet ele também já está ajustado. Então já está prontinho. É só eu visualizar o conteúdo que eu quiser visualizar. E aí eu vou colocando mais elementos. Tem um pixel aqui também, né, que a gente pode trocar. E aí são outros modelos de navegador. Tá? Então aqui é um modelo de celular. Se você virar aqui, ó, a gente tem o Rotate, e ele vai virar o celular como se estivesse com o celular deitado. Ó. Também fica com o conteúdo já ajustado. Cara, fica perfeito. Fazer um projeto aqui é muito rápido. E a gente fica com o projeto feitinho, rapidinho, para entrega para cliente. Legal, então está pronto esse menuzinho. Eu tenho algumas coisas aqui nesse menu que eu posso ainda fazer. Tá? Então vamos voltar aqui no Navbar. Então o que eu posso fazer nesse Navbar? Vamos lá, estou aqui no How It Works e a gente tem aqui as cores, ó. For Responsive, Collapse and Color Schema Class. Então eu tenho Color Schema aqui em cima. Vou só mostrar para você onde é que foi que a gente pegou esse cara aqui para ficar fácil. Ó, componentes. Aí nós pegamos aqui do lado esquerdo, ó, Navbar. E em Navbar, aqui em cima, logo em cima a gente tem How It Works, como isso funciona. E tem aqui Color Schema. Então no Color Schema ele vai me mostrar como é a cor. Como é que eu aplico a cor nessa barra de navegação? Então, ó, eu tenho essas cores na minha barra de navegação. Vou fazer as mudanças ali para a gente ver o que dá para fazer. Então, eu tenho aqui, ó, Nav Class, Navbar, Dark, BG Dark. Eu vou fazer essa alteração na nossa barra de navegação. Vamos lembrar que a nossa barra de navegação ela tá cinza, ó, ela tá clarinha, tá? Então, eu vou fazer a primeira alteração, que é dizer que vai ser o Navbar Dark, para que as letras fiquem claras, e BG, Background, ou seja, plano de fundo Dark também. Então, vamos lá, vou lá no Navbar, tá aqui para cima, aqui, ó. Ele está me dizendo, ó, Navbar Expand Large, então é uma barra que está sendo expandida até o máximo, está com o máximo de largura. Ele está com Navbar Light e está com BG Light.
Então eu vou trocar isso aqui. Esse Navibar Light eu vou colocar Dark, que aí as letras ficam claras. E o BG, que é o fundo, eu também vou colocar Dark. Opa! Vou colocar Dark para que as letras fiquem... Aliás, para que o plano de fundo fique escuro. Dark. Salvei. Bom, visualizar. Repare que está logo no primeiro item aqui em cima do nave, tá? Olha lá. Então ficou BG Dark com as letras claras, que é o Navibar Light, né? Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Navibar Dark, né, para as letras ficarem claras, e o BG Dark para as letras ficarem, o fundo, perdão, ficar escuro. Aí a gente tem também aqui outras possibilidades que ele me dá como opção, ó. Então, por exemplo, o fundo azul, ele fala assim, ó, use o BG Primary. Então eu vou usar aqui o BG Primary. Vou pegar aqui, salvei as alterações, vamos visualizar. Olha lá, ele fica com um tom azul de fundo, né? Para a letra ficar escura, eu tenho aqui, ó, Navibar Dark, eu coloco Navibar Light e salvo. Aí a letra fica escura, tá? Aí você fala, pô, legal, mas aí eu queria colocar, sei lá, um vermelho. O vermelho eu tenho um Danger, opa, tem um Danger. Com a letra branca fica melhor, né? Vou colocar aqui um Dark. Aí, né? Às vezes fala, pô, mas aí eu queria uma cor completamente diferente de fundo. Não tem problema, a gente consegue estilizar essa cor, consegue colocar uma cor completamente diferente, uma cor personalizada. E aí o detalhe é pensar nessa cor, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no link de lado, eu vou chamar o Materialize, porque eu gosto das cores que ele tem. O Materialize CSS, espaço Colors. Eu gosto da paleta de cores do Materialize, e aí tem várias cores lá que a gente pode utilizar. Vamos ver aqui. Ó. Então tem essa paleta aí enorme de cores, e você fala, pô, legal, tal, quero para cafeteria, eu acho que fica legal esse tom mais escuro aqui, talvez um marrom, talvez esse tom aqui do orange, esse laranja. Eu vou pegar aqui esse tom de marrom aqui, ó, esse código meio alguma coisa ali, ó. Copiei, Ctrl C, vou vir aqui na minha barra de navegação. Então eu não quero a cor de fundo vermelho, tá? Então eu vou tirar isso aqui, eu vou deixar da seguinte forma: style igual, abre aspas, background color, sustenido, colou a cor, já era, salvou, e aí a gente vai visualizar. Ó, aí ele fica com um tom de marrom, que é o tom que eu quero, e puxando para a ideia do café, e com a cor da letra mais clarinha ali, né? Então tem alguns elementos aqui que a gente vai mudando, e pode também fazer essa alteração se você quiser, tá? Sem problema nenhum. Aqui embaixo também dá para colocar a mesma cor de fundo, dá para fazer o mesmo efeito, enfim, vai aí do que você pretende fazer, né? Então tem bastante coisa aí que dá para fazer. E tem mais informações sobre a barra, né? Como é que você quer que a barra se comporte, como é que você quer alguns elementos da barra. Então, descendo um pouco mais, aqui tem mais informações sobre ela, de como você pode trabalhar com ela, né? Tem mais elementos para baixo. É só descer a barra de rolagem com calma, visualizar o conteúdo. Barrinha bonitinha, mais opções de barra. Ah, tá. Isso é uma coisa também legal, ó. Fixed. Deixa eu comentar isso aqui, eu não sei se eu já tinha falado isso. É o seguinte: se você quiser que a sua barra fique presa, travada no topo ou travada embaixo, você usa esse termo, ó, fixed. Então ela fica presa. Vai acontecer isso aqui, ó, tá vendo? Tô descendo a barra de rolagem, ó, ele tá parado aqui, ó.
tá? Ela fica presa. Então você pode colocar lá no topo ou pode colocar lá embaixo. Quando a gente vai colocar alguns conteúdos, depois eu faço essa partida fixa. Tá? Bom, vou deixar aqui então ela dessa cor, mas depois é só mudar. Tá? E aí, agora eu quero fazer aqui embaixo um carrossel, que é esse carrossel aqui do Bootstrap. Vamos pegar ele aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Carrossel. Aí ele está me dizendo como é que funciona, né, e tal. O exemplo aqui de como é. E eu tenho o carrossel aqui embaixo, que é essa troca de telas. Ó. Beleza, né? Legal. Aí eu posso escolher qual modelo que eu quero. Eu vou pegar esse aqui com o indicator. Vai ficar mais fácil. Olha só. Eu copio aqui. Copy. Vou lá para minha página. Tá aqui. E aí é o seguinte. Eu quero colocar embaixo da barra de navegação. Por isso que é importante os comentários. Ó. Então eu sei que a minha barra de navegação termina aqui. E eu quero colocar o carrossel, logo abaixo da barra de navegação. O que eu tenho logo abaixo da barra de navegação? Eu tenho esse teste dentro do Container Fluid. Eu vou tirar esse teste daqui e eu vou deixar dentro do Container Fluid o meu carrossel. Então vou fazer um comentário. Aliás, se você quiser colocar o seu menu dentro do Container Fluid também não tem problema, tá? Eu acabei deixando fora, mas pode colocar dentro também, não tem problema não. Eu geralmente faço assim fora mesmo, mas se quiser fazer dentro não tem problema. Vou fazer um comentário aqui, início do carrossel e finalizar aqui com o fim do carrossel. Aí. Colei, tá ali. Ele foi uma bagunça, é assim mesmo. E olha a importância da gente ter os comentários, porque olha quanta coisa ele cola aqui, ó. Muita div, muito OL, tem LI, então é mó zona, cara. Se a gente não fizer um comentário direitinho, vai ficar bagunçado, tá? Então, salva as alterações. A gente vai visualizar, mas não tem muita coisa para visualizar, porque as imagens não estão aparecendo. Daqui a pouco a gente coloca as imagens. Ó, visualizar aqui, pronto. Ele já está aqui, ó. Tá com a imagenzinha aqui em cima. Ó, tirar o mouse dali para ver se ele vira. Ó, trocou de imagem, tá? Só que a gente não está exibindo nenhuma imagem aqui. Vamos exibir então as imagens. Como é que eu faço? Eu vou ter que pegar alguma imagem que eu tenho no meu projeto. Eu vou pegar aqui na minha área de trabalho, se não me falha a memória, acho que estava aqui dentro de uma pasta. Aqui, cafeteria. Aqui, IMG. Copiar aqui a IMG. E vou colocar lá na pasta da nova cafeteria. Cadê? Área de trabalho, nova cafeteria, colar aqui. Pronto. Deixa eu ver uma imagem aqui que fique legal ali para aquele painel. Que é o seguinte, ele vai tentar ajustar o painel ao tamanho da imagem. Então, às vezes, não fica muito legal. O ideal mesmo era ter uma imagem mais retangular. Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui retangular para ficar bacana. Deixa eu pegar então na internet aqui para ficar mais fácil, senão vai ficar muito esquisito. Nossa. Tem essas de doce ali, ó. Ali, ó, doce 1, doce 2, doce 4. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, não, mas mesmo assim, ela não vai ficar tão legal. Ó. Eu vou pegar ela bem retangular mesmo, bem wide. Vamos pegar ela aqui pra gente ver. Aham. Images, Google. Vou colocar aqui cafeteria. Pegar por 1900 por 600. Aí. Cafeteria 1900 por 600. Deixa eu ver aqui o que a gente tem com esse tamanho. De cafeteria, acho que não. Tem essa aqui, parece estar boa, bem extensa. Vamos ver o tamanho dela. Ah, tá do tamanho que eu pedi, tá ótima essa imagem. Já vou abrir ela aqui do lado.
Ótimo. Vamos ver uma outra agora. Aí, bem assim, ó, tá vendo? Ela bem wide. Legal, vamos pegar uma outra agora. Também com a mesma aqui. Eu acho que essa aqui também tá, vamos ver. Ah, tá sim, legal. Bem wide. Mais uma agora, só pra gente finalizar. Ah, tem essa aqui. Deixa eu ver se eu encontrar mais uma, também levo. E tem essa aqui, que aí eu mostro como é que você faz para adicionar mais uma imagem. Legal. Então vamos ver aqui, eu tenho essa imagem, tá perfeita, eu vou salvar essa aqui. Eu vou chamar de, dentro da IMG, vou chamar de painel 1. Painel 1. Já foi. Agora essa aqui também tá legal, tá meio apagada, mas tá legal. Vou chamar de painel 2. Ponto .jpg. Aliás, não precisa do ponto .jpg, já tá no JPG. Então, vamos ver. Essa aqui também tá legal. Vou chamar de painel 3. Legal. E a última imagem. Parece um bar, na verdade. Vou chamar de painel 4. Maravilha. Então, como é que eu vou usar esses caras aqui lá no meu projeto? Cara, muito fácil. Vou abrir aqui, ó, todas as imagens estão disponíveis, tá? A gente vai trabalhar com os painéis. Cadê? Tá aqui, ó, painel 1, 2, 3, 4. E eu vou aqui no meu código identificar onde é que eu ponho imagem, ó. Então tá aqui, a primeira imagem, ela tá nesse pedaço. Eu vou tirar esse SRC aqui assim. E vou colocar IMG, painel 1, legal. Aqui embaixo, IMG, painel 2. E o terceiro item, IMG, painel 3. O quarto, daqui a pouco a gente coloca. Vamos só ver como é que eles vão se comportar, esses três elementos aqui. Então, tá lá. Salvei aqui as alterações. Vamos dar uma visualizada para a gente ver como é que tá lá no navegador. Fechar aqui essas outras que estão abertas. Pronto. Então tá aqui. Vou dar um F5. Olha lá. Deixa eu tirar aqui. Isso. Vou deixar ele só trocar sozinho aí. Vamos ver. Eu tenho que tirar o mouse de cima, tá? Para ele trocar sozinho. Trocou. Legal. Vamos para a próxima agora. Vamos ver se ele troca. Trocou. Legal. Vai voltar para a primeira. Trocou. Legal. Muito bom. Trocando certinho. Mais uma, trocou, perfeito. Então, o que eu tenho aqui embaixo agora? Vamos ver se os controles, seus indicators aqui, ó, se eles funcionam. Vou clicar no primeiro indicator, foi para a primeira imagem. Segundo indicator, foi aqui para a segunda imagem. Terceiro indicator, terceira imagem. Perfeito, está funcionando. Agora tem as setinhas da lateral, ó. Tem a setinha aqui dessa lateral, cliquei, ele voltou, cliquei, ele voltou, cliquei, ele voltou. Está voltando, está funcionando. A outra setinha da outra lateral. Maravilha, cara, tá perfeito, tá funcionando direitinho. Então a gente já tem aí um ambiente bem legal de desenvolvimento, um projetinho bacana, já com os links na parte superior, né, falando da cafeteria e tal, tem o link aqui embaixo. Aí você fala, pô, eu tenho aqui então uma quarta imagem, como é que eu faço para botar a quarta imagem aqui? Cara, muito fácil, vamos dar uma olhadinha lá no código-fonte. Olha só. Então a gente vai perceber o seguinte. Aqui começa o meu carrossel. Então tá aqui o início do carrossel, estou vendo ali onde ele começa, tá? Ele tem um nome aqui chamado Carrossel Example Indicators. Ele tem esse ID aqui. Mais abaixo, esse ID está sendo utilizado aqui embaixo também no LI para fazer a modificação, né, dos indicators, tá? Descendo um pouco mais, eu tenho aqui, ó, indicators, os indicadores para o slide 1, para o slide 2, descendo um pouco mais. Eu vou ter aqui carrossel inner, que é a parte interna do carrossel, e a gente vai perceber que nessa parte interna do carrossel é que estão as três imagens. Então, ó, vou dar um enter aqui, a gente vai acompanhar. Imagem 1 está aqui, imagem 2 está aqui,
e imagem 3 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem 3, poderia ser qualquer uma das 3 imagens, vou pegar a última aqui que está pronta, vou copiar Ctrl C, vou clicar depois dela e vou dar um Enter, Ctrl V, está aqui. Aqui eu vou ter o painel de número 4, a quarta imagem, tá? Não acabou, eu tenho que descer um pouco mais. Aqui embaixo eu tenho os botões Next, ok, e eu tenho o botão Previews. Então esses são os botões de controle, que vai para a direita e que vai para a esquerda, tá? Então, aquelas setinhas que ficam nos cantos, tá bom? Então, aí finalizou. Agora, o que eu preciso lembrar? Que depois que eu coloquei a quarta imagem, eu não posso ter apenas 3 indicators, eu tenho que ter 4 indicators. Então, eu vou subir aqui um pouquinho mais, e a gente vai ver aqui, ó, os indicators. Então, vamos lá. Os indicators são esses pontinhos aqui, ó, são esses 3 pontinhos aqui embaixo na imagem. Esses indicators, eles começam com 0, tá? Deixa eu colocar tudo numa linha só para a gente poder enxergar isso melhor. Aí, subir isso aqui. Pronto, agora vai ficar mais fácil. Então vamos lá, os 3 indicators, eles começam com a linha 0, com o primeiro que é o 0, o segundo que é o 1 e o terceiro que é o 2. Então, aqui para as 3 imagens, isso aqui está certinho. Tá? Então, para as 3 imagens, isso aqui está certo. No meu caso, como eu quero colocar uma quarta imagem, eu vou ter que pegar esse último aqui, eu vou copiar esse cara, Ctrl C, vou dar um Enter, vou colar Ctrl V e vou trocar aqui para 3. Então agora eu tenho 4 imagens, ó. Eu tenho a 0, eu tenho a 1, eu tenho a 2 e eu tenho a 3, tá? Isso aqui eu vou só ajustar para ficar certinho aqui. Pronto. Então agora eu tenho as 4 imagens aqui e os 4 indicators também. Vou salvar as alterações, pronto, salvei tudo. Então indicator 0, que é o primeiro, o segundo é indicator 1, o terceiro é indicator 2 e o quarto é indicator 3. Salvei, vamos visualizar. Vou dar um F5 aqui para atualizar. E agora, ó, eu tenho 4 indicators. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos visualizar e deixar ele rolar sozinho. Beleza, trocou para o segundo. Beleza, para o terceiro. Beleza, para o quarto. Perfeito. Como é que fica isso na tela de um smartphone? Vamos ver. Vamos dar um F12 aqui para a gente chamar a tela de responsividade. Olha lá, na tela de um smartphone fica assim, ó. Legal. Aqui tem essas bordas na lateral, esse espaço em branco, porque eu coloquei ele dentro do container, tá? Então se de repente você fala, não, eu quero de uma ponta a outra, mas não quero essas bordas na lateral, aí você tem que tirar do container fluid. Ó, ele está dentro do container fluid, tá vendo? Eu vou tirar aqui, ó, container fluid. Pronto, deixei só div ali, só para não ter que escrever muita coisa. Tirei o container fluid, vamos visualizar na tela normal. Não, atualizar aqui. Olha lá, tá vendo? Ele fica de ponta a ponta, ó, de um canto a outro. Então vai muito de você no que você está construindo. Pode ser que você fale assim, não, eu quero de uma ponta a outra que eu acho que fica mais bonito e tal, não sei o que. E não quero dentro do container fluid. Tudo bem, não tem problema não, tá? Ou você pode colocar tudo dentro do container fluid, inclusive até o menu, sem muito estresse. Bom, deixa eu deixar então esse carrossel aí inteiro aí em cima, fora do container fluid. Eu vou colocar outro container aqui embaixo e aí sim eu vou chamar de container fluid, tá? Então, terminou o carrossel aqui, tem a div lá que eu coloquei, que nem precisaria, mas como ela está no container fluid, vou deixar lá. Vou colocar aqui uma próxima div com o container fluid. Legal. E aí a gente vai colocar agora os cards, os cartões aqui com as informações, tá? Então eu vou colocar um H1 primeiro aqui, vou colocar aqui o nome da nossa cafeteria, Brasil, vai ser aqui um H1, vou botar um HR aqui que é um horizontal roller, uma régua horizontal,
Tá lá bonitinho, ó, Cafeteria Brasil, tem a régua horizontal, tá bem tranquilo. Deixa eu fazer uma inspecionada aqui, deixa eu ver se eu colocar ele no centro, se ele fica melhor. Deixa eu ver aqui, ele tá de ponta a ponta. Deixa eu colocar esse cara no centro, vamos ver se ele fica mais interessante se eu botar ele no centro. Deixa eu subir aqui, pronto. Está selecionado, H1, CSS está aqui do lado direito. Vou dar um sinal de mais aqui, vou colocar aqui o Text Align Center. Acho que fica legal, hein? Text Align Center, deixa eu botar aqui também um padding traço top de uns 20 pixels. Ficou melhor, dá uma descolada ali do topo, acho que ficou melhor. 20 pixels, talvez uns 40, né? Fica melhor com 40, vamos ver. Padding top em 40 pixels. Oh, caramba. Acho que melhor assim. Legal, deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Vamos brincar lá no nosso CSS. Vou fazer um CSS embedded, tá? Embutido. Style. Legal. Salvei. Pronto. Eu acho que ficou melhor assim. Fica bem no centro e tal. Legal. Aí embaixo eu vou colocar o card, para a gente ver como é que fica então os cards aqui utilizando o Bootstrap. Tá? Então quando vem aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui as opções de card aqui do lado esquerdo. Vamos descer um pouquinho a barra de rolagem, tem vários modelos, aí vai muito do que vocês estão precisando, pretendendo construir. Tá? Eu gosto de um card dividido de 3 colunas, mas também tem um card dividido em 2, ó, que é esse aqui, que é bem bacana. De repente está pensando em fazer um site com 2 colunas. Tá? No card que eu vou fazer com 3, esse aqui é com tab, ó, com navegação, acho bem legal também. No que eu vou fazer com 3, tem card de 3 colunas com elas coladas e tem um card de 3 colunas com elas separadas. Tá? Então, ó, elas coladinhas assim, ó, e tem elas no formato de deck, separadinha assim, ó. Tá? Eu vou usar lá no formato de deck dessa maneira, separada, e o código está aqui, eu vou copiar. Pronto, vem aqui na minha página, tá? Embaixo do HR, ó. Perfeito. E eu vou colocar aqui embaixo do HR um comentário para dizer que é o início do card. Início dos cards. E lá para o final, fim dos cards. Aí. Bom, então aqui no meio eu vou colar. Ctrl V, colei e vou salvar. Pronto. Tá meio zoneado, tá meio bagunçado aqui, porque tem muito conteúdo, muita div, abre muito P. Então, assim, ter isso aqui muito bem comentado no código-fonte é importante para não se perder. Tá? Então, vou salvar. Vamos visualizar lá para a gente ter uma ideia de como está. Ó. Tá? Então, tem os 3 cards aqui embaixo, os 3 cartõezinhos aqui. Eu vou colocar em cada cartão uma imagem diferente. Tá? Então, vamos lá. Aí, vale o comentário. Aqui a gente tem o início do deck, que é o início da área dos 3 cartões, e o primeiro cartão do lado esquerdo. Tá? Então, vou colocar aqui um comentário, cartão do lado esquerdo. E aqui a gente tem o fim do cartão do lado esquerdo.
E logo abaixo a gente tem o início do cartão do meio. E mais abaixo a gente tem o fim do cartão do meio. E o início do cartão da direita. E aqui para baixo a gente tem o fim do cartão da direita. Beleza. Bom, tudo comentado aí, agora eu sei onde começa onde termina o outro e assim vai. Imagem aqui, vou colocar a imagem de um café, então, MG Café 1. O título aqui do card vai ser Café Especial. Aliás, nossos cafés. Aqui um texto qualquer, né? Eu vou colocar aqui o Loren vezes 3. Pronto. Vai ficar um texto comprido ali. Tá? E aqui mais uma informaçãozinha aqui. Confira. Legal. Salvei. Vamos visualizar. Esse é o cartão da esquerda, tá? Atualizei. Tá ali, ó. A imagem, nosso café, o Loren e o texto confira aqui embaixo. Aí eu vou fazer a mesma coisa no lado direito aqui, com uma imagem aqui, uma outra imagem aqui. Né? Então vou lá. Esse card da esquerda acabou. A gente vai para o card do meio. Card do meio IMG. Vou colocar aqui o bolo 1. Aqui nossos bolos. E mais abaixo aqui um textinho que vai ser o Loren também vezes 3. Pronto. E mais abaixo tem aquele texto, né? Confira. Aqui. E para finalizar, vou descer já, vou fazer já o próximo. Então tem aqui meio, o cartão do meio acabou, e o cartão da direita agora está começando. Eu vou tirar aqui, vou colocar IMG e suco salgado, deixar suco mesmo. Nossos sucos. Um textinho aqui do Loren vezes 3. E mais abaixo confira. Salvei tudo, vamos visualizar. Legal. Tá? Então esse cartão aqui ficou um pouquinho mais para cima, né? Porque a nossa imagem aqui ela é menor. Os outros ficaram mais alinhados. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem um pouquinho maior. Esse é o café 1. Talvez o café 2 seja um pouquinho maior. Vamos ver. Sei logo que toda imagem tá dando até fome. Aí. Agora ficou tudo alinhadinho, ó. Legal. Tá, então olha só que layout que ficou legal, ficou bacana porque está bem ajustado, tá bem organizadinho, aí bem montadinho, beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui, se ele ficou dentro do container fluid, container, tá, eu coloquei como ID, ó, div ID container fluid, na verdade é div class container fluid, agora sim. Aí, muito bem. Bom, vamos visualizar num smartphone, né? Vou dar um F12 aqui. Então ele vai fazer uma simulação aqui na responsividade. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Olha lá. Então estou visualizando aqui no iPhone 6, 7, mas poderia ser num Galaxy aqui, né? Só tem essas opções, então a gente não tem muito para ver não, mas vou deixar aqui no 7, no 6, 7 Plus. E aí, o que acontece? Ó, descendo a barra de rolagem, olha como é que ele está alinhadinho, ó.
A gente não tem nenhum problema de alinhamento com as imagens, com os textos, está bem organizadinho, um embaixo do outro. O painel está fluindo bem, né? Então a gente pode rolar aqui com o painel. Posso clicar aqui e acessar o menu rapidamente, então está bem certinho, bem bonito. Tá. Vamos lá. Tá, Guilherme, você quer perguntar alguma coisa, cara? Com uma dúvida, uma coisa assim que ficou meio estranha? Algo que você não tenha entendido? Tá tudo bem então? Aham. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada por aqui e vou finalizar o vídeo, vou colocar lá no YouTube também, como eu fiz com o vídeo de ontem, tá? O que acontece? Eu não sei o que aconteceu com o YouTube, ele tá demorando muito para processar meu vídeo. Eu vou tentar subir de novo o último vídeo da última aula, vamos ver se ele vai. Mas eu tinha até gerado um link para ver se dava para acessar, mas não sei se deu para acessar ou não. Bom, de qualquer maneira eu vou tentar gerar de novo. O pessoal conseguiu acessar. É? Ah, então tá ótimo. Aham. E terminando esse aqui, eu já deixo processando na minha máquina e depois subo pro YouTube também, tá? Uma coisa. Beleza. Pega esse conteúdo que a gente viu hoje, tenta refazer ele com calma, né, devagar. Ah, tem uma outra coisa legal aqui também que eu esqueci de comentar. No Bootstrap, ele tem alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui na documentação, não lembro agora onde é que tá. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó, temas tá na home, ó. Temas oficiais do Bootstrap. Browse Themes. Então, tem algumas coisas que já foram construídas por outras pessoas e que você pode usar como base, ó, para fazer os seus projetos baseados nos templates que já estão prontos do Bootstrap. Tá? Então tem muita coisa legal para tomar como base e ó, tem um live preview aqui, ó, que você vai ter uma ideia do projeto pronto. E aí dá para construir, fica bem legal, fica bem bacana. Tem várias opções aqui do Bootstrap. Bom, então tenta pegar isso que a gente trabalhou hoje, tenta exercitar um pouquinho, beleza? Beleza. Legal, então. Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Beleza, então. Então eu vou encerrar por aqui. Um bom final de semana para você. Para a galera que vai assistir depois, um bom final de semana também. Aproveitem bastante. Lembre-se que férias começa a partir do dia 2, né? Dia 2? Já? Dia 2 tem o... Vocês não receberam um cronograma? Se a gente recebeu, eu não vi ainda não. Vou dar uma olhada depois. Tá, beleza. Qualquer coisa você me manda uma mensagem no WhatsApp, eu mando para você o cronograma, beleza? Beleza. Valeu, então. Então, até mais. Bom final de semana. Valeu, obrigado. Até mais.